Bem, bom dia. São 10h25, temos aí uma tolerância aguardando as representações das 3 instituições de ensino envolvidas no debate, todos já presentes, o ENF, o ESO e o ERJ, e também já presente a representação da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, né, a subsecretária de Orçamento e Gestão, a Fernanda Serafini, que tem conduzido conosco, em nome da Secretaria e, em tese, em nome do Governo, esse entendimento e o objetivo do encontro hoje temos aqui o relato do grupo de trabalho sobre o planejamento para a implantação definitiva do 12º das nossas universidades, aprovada aqui por emenda constitucional. Presente o Dr. Carlos Bruno, assessor especial da Subsecretaria de Fazenda e Planejamento, seja bem-vindo. Professora Fernanda Serafini, da Subsecretária de Orçamento e Gestão da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Professor Raul Palácio, representando a reitoria da UENF. Professor Roberto Doria, representando a reitoria da UERJ. A professora Luanda Moraes, vice-reitora e reitora em exercício da UESO, acompanhada do professor Dario Nepomuceno e Alexandre César Nascimento. Sejam todos bem-vindos. As do ERJ está o professor Rodrigo, bem-vindo aqui, o Cinto Perge, o Gaúcho e o Sérgio Dutra. Sejam todos bem-vindos aqui ao encontro. Presente também o vice-prefeito, sempre prefeito, Godofredo Pinto, campista como o doutor Julianelli. Bem, doutora Fernanda, nós vamos lhe passar o objetivo do encontro é um relato. Nós tínhamos tirado há um mês atrás, né, a agenda para essa reunião em junho, para que a senhora e os membros da comissão pudessem aqui, junto à Comissão de Educação, passar um relato do desdobramento do trabalho do GT a respeito da implantação do 12º. Passar a palavra à senhora, para a senhora fazer um relato aí do que aconteceu daquela reunião para essa. Depois vamos ouvir aí a Fazenda, não sei se o doutor Carlos vai querer complementar com alguma coisa. Em seguida, as representações das universidades. Com a palavra a doutora Fernanda, restando o deputado doutor Julianelli presente. Bom dia a todos. A gente, desde a nossa última audiência pública, tivemos 2 reuniões na Secretaria. Está funcionando. Está funcionando. Obrigado. Tivemos 2 reuniões na Secretaria para começar a discussão sobre a implementação dos 12º. Bom, na primeira a gente não teve muito êxito e na segunda a gente conseguiu chegar a um ponto focal, né? A senhora podia relatar, já foram quantas reuniões do grupo? 2 reuniões. 2 reuniões. Desde do grupo última... já com a nova composição sugerida Sim. naquela nossa audiência. Sim. Então houve uma ampliação da composição, não houve uma republicação, Exatamente. mas na prática o grupo está ampliado. Sim, exatamente. Cumprimos o que foi dito aqui na nossa última audiência. Bom, a gente pontuou a questão da abertura das contas, que seria encaminhado, você faz um ofício com a UG e a CNPJ para procedimento disso. Isso foi definido já desde a última reunião, esse procedimento de abertura de contas. Seria o primeiro passo para a gente começar a dar andamento nesse trâmite dos repasses do 12º. Bem, então, só para a gente ir concluindo cada etapa do que encaminhamos aqui no debate passado. Então, o grupo foi ampliado e fizeram 2 reuniões. Não teve, o Gaúcho está negando lá que foi ampliado, mas segundo a professora, a doutora Fernanda, não foi ampliado. A senhora tem o nome dos componentes do grupo de trabalho, do GT? Não, aqui não tem o nome. O professor Raul tem, a professora Luanda? Dá mais um microfone aqui, por gentileza, o Lúcia, por favor. Tem 3 aqui com um só na bancada. Passa para lá, por gentileza. A professora Luanda lá, por favor. Bom dia. Na UESO nós temos a comissão UESO, nosso chefe de gabinete, professor Dario, e o grupo DGF, que é o nosso assessor de planejamento, né, Alexandre, e o pró-reitor de finanças. Bem, então a UESO está atendida nessa ampliação do grupo. Ela está atendida. Perfeito. Professor Raul, a UENF. Lúcia, por gentileza, só ajudar aqui nos microfones, tá?
depois ver o Bom, papel. primeiro, bom dia. A UENF, em relação a... Nesse ponto, A participação composição, da só nesse reitoria ponto, está atendido, sim. estão contemplados Estão também nessa contemplados, nova tem- composição. Tá, o diretor administrativo está participando da... Bem, estão tá contemplados contemplado na nova da gente Em composição. relação à parte administrativa, sim. Leva um microfone lá para o UERJ, por favor. Ô, Lúcia, pode levar esse aqui, bota um desse outro na bancada, por gentileza. Bem, a UENF... Oi. A UERJ está aqui, desculpe, eu ia mandá-lo para o sindicato, desculpe. Bom dia a todos, nobre deputado. Sim, estamos representados na comissão. Estão representados, Estamos. contemplados. Então, leva lá para o sindicato, para as do UENF, para o Sintoperj. Olha, essa representação, ela ficou estabelecida desde o primeiro encontro, que seria uma designação das universidades, não aqui do parlamento. Né? Então, no primeiro grupo, né, só para a gente recapitular, no primeiro grupo, nós aqui debatemos com a secretaria, a Fernanda nessa reunião, o secretário esteve na segunda. Nós debatemos a importância da representação das 3 instituições, o que foi feito no grupo que foi publicado, no grupo de trabalho publicado. Na segunda audiência aqui com o secretário de Ciência e Tecnologia, houve uma reivindicação das universidades para ampliar a representação das universidades, o que aqui nos relatos foi feito. Então, as 3 universidades, aqui as 3 reitorias, já indicaram que estão contempladas com esse grupo de trabalho, entendeu, Gaúcho? Agora, o debate interno da universidade é uma outra questão. O grupo dentro da universidade, para debater o que será encaminhado para o grupo de trabalho, é uma questão interna corpore das universidades. Tá bom? Ok? A gente está esclarecido. Ok, obrigado. Fernando, então esse ponto esclarecido, o grupo de trabalho atendido, conforme reivindicado aqui na nossa última audiência. Agora vamos a 2 reuniões. Você está falando da conta. Duas, Vamos isso. lá. Vamos lá. Então, voltando à conta. A conta, na nossa última reunião, ficou definido já o ponto, como seria o andamento para regularizar isso. Então, ficou entendido pelas 3 universidades o passo a ser tomado. Né? Essa questão também já foi concluída no grupo. Sim, exatamente. As contas já estão, então, indicadas para abertura com a orientação da Secretaria de Fazenda e Ciência e Tecnologia. A Secretaria de Fazenda se deixou disponível para orientação, para instrução. Pode deixar aquele microfone lá, pega esse da Fernanda aqui, Lúcia. Você vai ficar para lá e para cá. Não, tem 2 aqui. Doutor Carlos passa para lá. Não, agora tem suficiente. Isso. Vamos ouvir o UERJ nessa questão das contas. Mais uma vez, bom dia para a Fernanda. A premissa maior não foi resolvida. Que a premissa maior é que esse recurso seja gasto em custeio. Não. Eu sei, deputado. Vamos chegar lá. Mas é que as contas são importantes, sem dúvida alguma, mas elas são importantes a partir dessa premissa maior. Não. Né? Olha cá, vamos ponto a ponto, senão não fica sem objetividade a finalidade da audiência, que foi encaminhar o que foi realizado, aquilo que foi debatido, o que foi realizado. As contas estão encaminhadas, as 3 universidades estão conscientes disso, estão tomando os procedimentos, ou já estão abertas as contas, Fernanda? Estamos falando de abertura de conta, Isso. depois vamos ver o fluxo de recursos, Isso, aí é um outro debate. Tá, Vamos deixar na realidade, só esclarecendo, em relação às contas, Tá. a universidade, pelo menos a UENF, não sei as outras universidades, acredito que já tenham feito também. A gente já solicitou a permissão para a abertura da conta. Ou seja, Estamos a burocracia aguardando- preliminar a burocracia já foi preliminar vencida. a gente já deu início, então agora temos que ver como é que é. Está deliberado, libera para a gente abrir, liberou, a gente abre a conta, o procedimento exatamente como é que vai ser. Mas o passo inicial a gente já deu, que a gente já podia ter feito há muito tempo, mas a gente já fez, mandou o documento, queremos saber. Vamos abrir a conta, eu vou lá no banco, no Bradesco, mando abrir a conta, está tudo autorizado, não temos problema. A conta vai ser gerida pelo sistema do CIAF, enfim, o reitor é o representante principal, é o agente que vai fazer o pagamento, ele vai assinar o cheque, é de ali que vão sair as coisas. Só que tem que ficar bem claro, não é só a abertura da conta, senão deixar claro, pode abrir a conta e dessa conta que vai ser feito tudo. É isso que queremos saber. Vamos agora para outra etapa, Raul. O doutor Carlos podia contribuir com esse debate. Abertura de contas. Bom dia. Né, pela Fazenda. A gente não, a princípio, tá? Ontem a gente fez uma consulta à chefia de gabinete e à própria subsecretaria de Finanças,
E até ontem, pelo menos, a Subsecretaria de Finanças informou que não havia chegado ainda os ofícios de abertura de contas. Então, a princípio, nem pela chefia de gabinete. Então, a gente ainda não teria recebido esse pedido da abertura de contas. Tá? Ou seja, então só para a comissão aqui entender, o doutor Giulianelli vai me ajudando aí em pergunta que, nesse ponto que você desejar. Tá? Veja bem, doutora Fernanda, então o grupo de trabalho já encaminhou os procedimentos preliminares, as universidades já estão orientadas, né, para essa parte da etapa burocrática, da documentação que precisa ser encaminhada para a Fazenda disponibilizar a conta nova, é isso? Sim, correto. Concordam as universidades? A professora Luanda parece que quer fazer alguma consideração. Passa lá para ela, por gentileza. Bom dia novamente a todos. A minha equipe, né, eu gostaria até de parabenizar todos os esforços, né, tanto dessa comissão de educação, né, que está nos auxiliando bastante nessa nossa luta intensa, que eu repito que é centenária, de autonomia universitária. E também, né, a Secretaria de Fazenda, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. E as 3 comissões. Eu entendo, é minha equipe, né, também, que o acordo de que o primeiro passo, a LERJ definiu em dezembro, vai ter 12º. O segundo passo, agora, ok, vai ter conta aberta. Só que o segundo passo precisa vir juntamente com o terceiro, que regulamentado. Como que será usado esse dinheiro que vai entrar na conta aberta? Professora Luanda, é o que a gente já vai entrar, né, no debate. Então, assim, o posicionamento da UESO é importante colocar. Mas se não tiver a conta aberta, não tem nem por onde transitar o dinheiro. Sim, então, mas a gente tem que saber que dinheiro que vai entrar nessa conta, qual é o percentual desse dinheiro. Mas, professora, porque realmente a autonomia, ela não vai ser resolvida somente com a conta aberta. Essa é a nossa grande preocupação. Vamos chegar nisso, professor. É isso aí. Luanda, todos nós sabemos disso, óbvio. O que a gente está tentando aqui, como na nossa última audiência, com a presença do secretário, né, ficou claro que o primeiro grupo não estava se reunindo. Segundo, as 3 reitorias fizeram algumas solicitações à comissão, que são essas que a gente está aqui agora, uma a uma, equacionando, né? Ampliou-se a representação, as 3 universidades que reivindicaram isso na audiência passada foram atendidas e aqui confirmaram. Uma questão central colocada, a abertura da conta, que vocês trouxeram para a comissão, e agora parece que a questão está com vocês na burocracia. Já tem os dispositivos da Fazenda, acompanhado pela Ciência e Tecnologia, para disponibilizar a nova conta, tão logo a documentação chegue na Fazenda. Isso deve ser coisa de uma semana. Provavelmente uma semana. Então, essa questão, as universidades também estão de acordo, está todo mundo já providenciando a sua documentação. Essa questão da conta, vocês entendem, superada também? Sim? Sim? Então tá bom. Agora vamos para o finalmente, né? Como é que nós vamos tratar esse recurso que vai chegar nas contas? Doutora Fernanda, volta aí. Desculpe, eu vou cortando a senhora só para a gente ir cumprindo etapa por etapa. Comunicar a presença já do deputado Tio Carlos, aqui da nossa Comissão de Educação. Fernanda. Voltando. E aí o doutor Carlos pode auxiliar a Fernanda, que esse é o ponto central, né, seguramente. Bom, de acordo com as nossas reuniões aqui, né, na audiência pública, o grande debate é como será feito esse repasse. Né? Na nossa primeira reunião, as universidades disseram que, se não for direcionado esse valor para custeio, que até se encerraria, né? Não teria, não é isso? Né? O objetivo de continuar. Bom, de acordo com a PEC 71, ela não... É o que a gente já falou, a Cefaz já falou aqui inúmeras vezes. Como ela não dá uma direção, a Cefaz ela entende que esses recursos, através do ODESP, são cumpridos com o pagamento da folha. Né? Como isso não agrada muito, na nossa última reunião, a Cefaz ela se mostrou totalmente disponível em fazer um estudo para aplicação desse repasse para o custeio. Em contrapartida,
as universidades também se comprometeram em fazer um estudo, em elaborar um texto para a aplicação desses repasses através de custeio, se comprometendo nesse estudo, colocar ali a questão do contingenciamento, que isso ficou bem salientado pelo secretário de Fazenda, que a questão do contingenciamento tem que ser abordada nesse repasse do 12º para o custeio. Professora Fernanda e doutor Carlos, eu acho que o primeiro conceito que eu queria ouvir as universidades e os deputados, depois vamos chegar nessa questão dos valores, ou seja, do percentual. Ninguém tem dúvida que a Emenda Constitucional 71 estabelece que esse ano o 12º é 1/4 do orçamento. Ela também não estabelece, hein, professora Luanda? Ela também não estabelece, nós já discutimos isso aqui, ela não estabelece se esse 1/4 do orçamento é para pessoal ou para custeio, 1/4 do orçamento integral da universidade. Tá? Isso aí procede, é o conceito que nós conseguimos aprovar em plenário. O nosso desejo era 100% do orçamento, as universidades acompanharam, mas conseguimos avançar, como a professora Luana falou, não chega a ser uma luta de 100 anos, mas é uma luta da nossa vida aqui na universidade, aqui na Assembleia e vocês nas universidades. Então nós avançamos para o conceito de 12º, avançamos finalmente para a tese da autonomia financeira também, acadêmica, administrativa e financeira, definitivamente. Agora, gradual, nós estamos, a gente topou esse avanço gradual, porque o que importava era a conquista. Todos nós aqui da comissão somos sabedores de que a emenda garante autonomia plena em 2020, quando alcança 100% do orçamento em 12º. Esse ano 25%, ano que vem 50%, 19, 50%, 2020 100%. Ponto. Abrimos na última reunião, estou lembrando aqui o debate da última reunião, com o secretário de Ciência e Tecnologia presente. Nós abrimos aqui e eu percebi que o secretário saiu, pelas palavras dele, saiu aí sensibilizado, né, que não adianta, não, cumprir os 25%. Claro que a prioridade é pagar pessoal. Claro que a prioridade é pagar pessoal. Ah, mas só pagar pessoal, a universidade não se sente com essa autonomia que a gente conquistou com a emenda constitucional. Nós fizemos um apelo ao secretário que estabelecesse um mínimo de custeio para já entrar nessa prática do 12º mensal. Um mínimo de custeio. Então, esse número que seria discutido entre Secretaria de Ciência e Tecnologia e Fazenda. Qual seria esse mínimo, a possibilidade? Nós aqui sabemos que vocês estão cumprindo a lei, 25, 50 e 100. Mas nós queremos que a emenda entre, de fato, em operação. A universidade se sinta já praticando a chamada autonomia financeira, com parte desse orçamento. Então, me corrijam aí, me complementem se tem alguma coisa além disso que eu estou colocando nessa questão, recursos para a conta da autonomia. Teria alguma coisa que eu teria esquecido aqui? Pode pegar o microfone aí, Raul. Bom, na realidade, independentemente do que foi pago, deveria ser pago pela universidade para realmente funcionar como o 12º. Ou seja, hoje estamos parados em relação a isso. Mas aí uma pergunta só no que você está colocando, isso, Raul, que é importante para a metodologia. Sim. Tá bom, nós podemos chegar para a Fazenda com o novo dispositivo constitucional. Olha cá, esses 25% em 12º tem que ir para essa conta da universidade, veja bem, para a conta da universidade, não tem que voltar para a conta única. Isso. Não tem que voltar, não é o espírito da autonomia, e a universidade vai ter autonomia de executá-la. Mas veja bem, o Estado, aí eu vou defender o servidor das universidades. O Estado está em um esforço concentrado de priorizar servidor. Coloca os 25% no 12º na conta da universidade. A universidade pega esse recurso e usa para investimento ou para custeio dentro da sua autonomia. E se fizer falta esse recurso para pagar o servidor da universidade, a responsabilidade passa a ser dos reitores. Concordo. Então tá bom. Tá bom, a universidade passa
É uma questão da gente sacramentar aqui no nosso entendimento. Só colocando Entendeu? um ponto. Ou seja, a universidade passa a ser responsável em fazer a gestão da sua folha de pagamento no 1/10 de 25% em 2018. Aquela que não... Aquilo que for possível. Veja bem, é claro, Não, óbvio, já vou complementar. Tá. Aquela que os 25% não cobre a folha toda, evidentemente a Fazenda vai complementar, dentro desse esforço do 10º dia útil para pagamento de pessoal. Seria esse o entendimento das universidades? Eu gostaria Vamos lá. de complementar de uma forma diferente. Entendeu, Conte. Carlos? Entendeu? O que eu gostaria de colocar é que é o seguinte, mais ou menos aqui é o que temos. Os duodécimos que tratam o artigo 309 e 309A serão repassados pelo Tesouro do Estado às universidades do Estado do Rio de Janeiro, em conta corrente específica aberta por cada uma das universidades no Banco Bradesco, que foi colocado, no exercício 2018 e 2019, e gasto prioritariamente com o pagamento de despesa em custeio, podendo ser utilizada para investimento. Ou seja, o que a gente não se nega é a parte do dinheiro ser utilizado para salário. Nós não queremos não negar a isso. O que nós gostaríamos é que esse dinheiro fosse prioritariamente para a parte de custeio, porque realmente é o que mantém o funcionamento da universidade, e era pelo menos com essa ideia foi que saímos aqui quando foi aprovado os duodécimos. 75% no caso específico da UENF é efetivamente o pagamento do salário e 25% é efetivamente o pagamento do custeio. Agora, se dentro dessa taxa a gente tem que chegar a um acordo, uma parte para salário, outra parte para custeio, prioritariamente para custeio, e a gente acumular, por exemplo, essa fatia do salário para poder pagar, por exemplo, os 3 últimos salários do ano, seja depositado todo o dinheiro, a gente acumula e a gente pagaria os 3 últimos salários do ano, a gente pode conversar em relação a isso. Ou seja, nós não queremos negar qualquer possibilidade de uso do dinheiro, mas gostaríamos que fosse prioritariamente para a parte de custeio. Ô, professor Raul, essa questão de custeio era o conceito da nossa emenda à lei do orçamento, que fomos derrotados em plenário por um voto. O senhor faz a leitura aí da nossa emenda na lei de orçamento, tá? Que ganhamos por unanimidade na comissão de orçamento. Ela foi aprovada na comissão antes da aprovação da emenda constitucional. No meio do caminho, o plenário votou a emenda constitucional. E quando a LOA 18 chega em plenário, a emenda constitucional já estava aprovada. E o plenário, na maioria, entendeu que não cabia mais a minha emenda na lei do orçamento. Nós sustentamos a emenda, porque ela ia além das universidades. Ela pegava o CEDERJ e a FAPERJ. Tá? Aprovamos ontem para a LDO, por 4 votos, por 5 votos a 2 na comissão de orçamento, o 12º para a FAPERJ e para o CEDES-CCL. Aprovamos ontem na comissão de orçamento. Não sei se vamos aprovar em plenário. Aprovamos ontem. Acho que 5-2, foram 5-2, 5 votos e 2 contrários. Tá? O líder do governo votou contrário. O líder do governo votou contrário. Não segue o líder. Tá? Então, Raul, esse conceito aí era o conceito da nossa emenda na LOA. Ele não é o conceito da emenda constitucional aprovada. Tá? O que nós estamos tentando agora, né, é estabelecer, né, um acordo, de modo que, como você vinha falando, os 25% que atendem a folha ainda tem uma sobra para custeio o investimento, tudo bem. Agora, a UERJ, por exemplo, os 25% não cobram sequer a folha. Então, vai repassar para a conta da Universidade da Autonomia os 25% do 12º, e o Estado, a Fazenda, vai complementar a folha. Mas a Universidade, sabendo, se esse for o desejo dos senhores, nós vamos abrir esse entendimento com a Fazenda e com a Secretaria de Governo. Mas a Universidade, sabendo que aquele recurso é prioritariamente para a folha. Se ela gastar com outra iniciativa, né, parte dos servidores ou o servidor da universidade vai ficar sem recebimento. Ou então não, Conte, então a gente prefere que o Estado continue com a folha na conta única,
e repasse para essa conta. O que a gente tem agora é que encaminhar para um acordo. Não, mas E repassa para essa conta específica da chamada autonomia, pelo menos um pedaço do orçamento da universidade, para que a universidade já exerça a sua autonomia em parte do orçamento para custeio e investimento. Seria não, isso? Conte, essa segunda proposta é melhor para a gente. Entendeu? O que a gente estava colocando era uma possibilidade para não inviabilizar o processo. Claro, depois passá-lo para os sindicatos que querem ajudar. Vocês podem pedir a vez aí, não tem problema. Nós estamos aqui num debate. Alfredo Coutinho. Diferente da audiência pública, a gente ouve um aqui. É um debate para a gente Cumprimentar o cumprir deputado etapas. Julianelli também, que eu não cumprimentei, o deputado Tio Carlos, o Gaúcho, o Rodrigo, mas é exatamente isso que ficou acordado, estava lá na reunião da comissão, junto com o Fernando, etc. e tal, de que isso seria visto em relação ao custeio, né? Porque é esdrúxulo também a folha de pagamento ficar dividida, né? Conta para cá, conta para lá, isso seria impossível. Essa segunda opção foi a que ficou acordada. O problema é que está caminhando a passo de cágado. Esse é outro problema. É isso aí. Mas vamos tentar. Ele vai- Gaúcho. Bom dia, presidente Conte Bittencourt, deputado Tio Carlos, deputado Gianelli, demais reitores e representantes de reitores aqui, secretaria. A segunda proposta, apesar de termos sido aliviados dessas reuniões, temos a plena confiança, pelo menos em termos de UERJ, de estarmos representados pelos componentes da nossa administração. E ficamos bem a cavalheiros para saber que a segunda proposta aí que o senhor falou é que contempla, até porque não queremos dar esse mole de desobrigar esse desgoverno de pagar o funcionalismo público, que é o que ele vem querendo há tempos. Aliás, tem praticado com certa veemência no ano que passou, fez várias tentativas nesse sentido, não vou me aprofundar no mérito se foi por crise ou não crise, mas já fizeram um treino, e eu não vou apoiar uma proposta que desobrigue-os a manter o funcionalismo público no Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado, professor Rodrigo. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Conde Bittencourt, a quem eu cumprimento os demais deputados presentes, deputado Julianelli, Tio Carlos, as representações das administrações das universidades, na figura do chefe de gabinete, professor Dória, professor Raul e a professora Luana. Bom, novamente, a gente tem a oportunidade de estar nesse espaço. Eu queria agradecer o convite, né, em nome das do UERJ, agradecer o convite por estar aqui nesse espaço. Eu queria destacar e elogiar o papel do legislador como mediador nesse debate entre um órgão do Estado e o Executivo. Eu acho que eu tinha comentado isso na última oportunidade que estive aqui. Essas reuniões têm sido muito importantes, definem uma posição política do desejo do legislador que contempla o espírito que a gente discutiu naquele bonito processo da aprovação da PEC ano passado. Então, eu parabenizo na figura do presidente, mas todos os deputados envolvidos nesse processo. Apesar da frustração, né, das entidades de classe, que foram tão importantes naquele processo, e assumiram até, eu arriscaria dizer, algum protagonismo nas discussões, estarem alijados dessa importante etapa. A gente acumulou muita informação à época, né? Nas conversas com os deputados, etc. E eu reforço, se houver oportunidade da gente ser incluído ainda nesse processo de discussão, nas demais fases daqui para frente, eu queria deixar público o desejo das do UERJ, talvez o Sintoperj também, em participar do debate, porque eu acho que a gente tem muito acúmulo que a gente pode discutir, até mesmo aprender, né, durante esse processo, mas principalmente trazer o acúmulo das discussões da época, né? Bom, mas, apesar dessa frustração, eu parabenizo muitas entidades, né, as representações das universidades, de terem sido firmes na posição da defesa do custeio durante o processo. Eu acho que a proposta número 2 apresentada na mesa agora é a proposta
né, que realmente nos atende. A proposta 1, a gente avalia que é uma, abre aspas, uma arapuca, fecha aspas, né, e coloca em risco a própria administração. O que daria naquele espírito, né, deputado Conte, que a gente vem discutindo, de dar previsibilidade ao gestor financeiro, dar previsibilidade mesmo no ambiente de crise, aquele ambiente, a proposta número 2 nos contempla. E eu queria fechar resgatando a discussão que eu trouxe, né, que a gente trouxe aqui da última vez, e lembrar que a função educação, ela não vem sofrendo nenhum reajuste da sua rubrica nominal, não estou falando nem dos valores reais, né? Então, sim, me preocupa a representante da SECT, já em discussão com os representantes da Fazenda, em se preocupar em contingenciamento de recursos para qualquer órgão da função educação, que recebe recursos da função educação, isso me preocupa muito, porque já é uma função que, mesmo antes da crise, não vinha recebendo, tirando 2012, não vinha recebendo reajustes nos seus valores nominais, então nem cobria a inflação. Então, acho que esse espírito a gente tinha que ser questionado nessa mesa de discussão, né? E eu queria chamar a atenção para isso. Vamos ficar atentos à série histórica de investimentos desse Estado na rubrica educação, porque não são só as universidades, o próprio deputado Conte trouxe o problema de modo mais geral, que envolve a FAPERJ e envolve também o ensino médio do Estado do Rio de Janeiro. Se a gente quiser sair dessa crise, é só com a educação que a gente vai conseguir uma alternativa do ponto de vista econômico, administrativo, cultural, social para esse Estado. Então, eu encerro essa minha primeira intervenção. Rodrigo, essa questão da execução do orçamento e o histórico, né, da função educação, nós já fizemos aqui uma dezena de debates, já temos aí uma dezena de representações em todas as outras instâncias com relação a isso. Nós estamos na beiradinha de ter uma boa notícia sobre isso junto ao órgão de contas. Então, a gente está quase conseguindo, né, o entendimento de que a função educação, né, o cumprimento do dispositivo constitucional seja em despesa paga e não em liquidada. Essa vai ser a única saída para a gente. Ou seja, lamentavelmente, os órgãos de contas, desde o TCU, entendem com liquidação o atendimento aos dispositivos constitucionais. E nós aqui discordamos, porque o recurso que está faltando nas universidades é o recurso dos 25% da educação. É o 2,7 bilhões que o Estado deve nessa função, acumulado aí nos últimos 4 anos, especialmente. Então, o governo vem pedalando uns recursos da educação, bem, ele deixasse em conta, na conta específica da educação. Se esse dinheiro estivesse na conta, tudo bem, foi uma decisão discricionária que o Poder Executivo tem autoridade para fazê-la. Agora, não pagar e o dinheiro não está disponível em conta, se pedalou com recurso dos 25% da educação. Então, nós estamos um passozinho, senhores deputados, da gente ter êxito nessa interpretação. Diria que a médio prazo, não é coisa para imediata, né, mas a médio, e diria com um dado positivo, alcançando os municípios também, já que nosso órgão de contas é responsável pelos 91 municípios, com exceção da capital, que tem o tribunal próprio. Então, a gente está a ponto aí, o Gaúcho, de ter uma vitória, que é uma luta dessa comissão de mais de 10 anos. Assim como foi o 12º, né? Essa questão do entendimento de que contas da educação, para cumprir dispositivo, tem que ser despesa paga, é um debate nosso aqui de anos. A gente está um pontinho, Rodrigo, de conquistar também essa vitória. Se me permite mais claro. Um minuto, por favor. Bom, fico muito feliz, porque na última vez que a gente esteve aqui também, a gente se alongou nesse debate, mostrando a falta de cerimônia, né, nesses restos a pagar. Não há dúvida. Mas tocando no assunto restos a pagar, uma coisa que eu tinha planejado de lembrar aqui hoje, porque por enquanto a gente não faz parte dessa comissão. Então eu queria, né, chamar a atenção para a comissão levar esse debate também. Hoje, por exemplo, eu não acompanho os números da UESO e da UENF, mas os restos a pagar da UERJ, 2015, 2016, 2017, são muito grandes. E boa parte desses restos a pagar são em tributos, o que nos impede de ter CND, que nos impede de fazer convênio com o FINEP, com uma série de outras coisas. Me preocupa muito a gente chegar em 2020 ainda com acumulado de restos a pagar, e quando a gente finalmente gozar de autonomia de gestão financeira, com quem ficarão esses restos a pagar?
É um debate lá para frente, você tem razão. Mas acho que esse é um ponto que tem que ser colocado. Não, mas eu acho que essa comissão, Rodrigo, vamos tá indo bem, vamos cumprindo etapa por etapa. Se a gente coloca muita coisa, é aquela comissão que não vai chegar a lugar algum. Eu acho que a cada reunião dessa a gente está cumprindo etapa por etapa. Doutor Juliano. Presidente, eu não sei se o representante, o senhor Carlos Bruno, pode falar em nome da Secretaria de Fazenda, o que é possível fazer nesse posicionamento aqui em relação a custeio e folha? Tem alguma discussão feita dentro da Secretaria que possa encaminhar num acordo? Deputado, eu peço desculpas de não ter muitas informações para trazer para essa audiência, mas a informação que eu recebi é que a gente está aguardando essa proposta que viria das universidades para que a própria Fazenda pudesse produzir estudos para que a gente tivesse minimamente condições de fazer uma avaliação em cima dos dados, né? Então, a Fazenda ficou com essa responsabilidade de também produzir um estudo e, ao mesmo tempo, de receber um estudo das universidades. Então, assim, nesse momento, eu acho que essa parte ainda não avançou. Eu acho que, nesse momento, me parece que devia ser o foco tanto da Fazenda quanto das universidades. Senhora Luanda. Considerando, né, uma coisa que já foi, né, colocada, que o nosso pessoal é acima de 50%. Então, realmente, esse primeiro ano de lei ficaria impossível. Não cobre nem pessoal. Não cobre nem pessoal. Mas, considerando também que, dentro do nosso custeio, a gente contempla os auxílios, né, de pessoal e os cotistas, né? Aí vai uma pergunta, né, para as secretarias, se é possível, né, a gente fazer os 25% custeio, a parte pessoal, mantendo com o governo e aí os cotistas garantindo também a lei de cotas, juntamente com o governo. Exatamente para a gente, pensando em pessoal, pessoas, não rubrica, pessoas, servidores e cotistas. Senhora Luanda, a Comissão de Educação já deliberou por legislação pagamento de todas as bolsas. Depois de um debate aqui com Fazenda e com Ciência e Tecnologia. Será garantido. E já temos uma lei, né, que estabelece o calendário para os bolsistas, né, junto com o calendário dos servidores. E parece que de lá para cá isso está sendo respeitado. Está sendo respeitado. Então, eu pelo que eu entendi, né, então, para recapitularmos aqui, né, o grupo está se reunindo, as universidades estão preparando a documentação para encaminhar a Fazenda e abrir a conta específica do 12º. O que eu percebi que as 3 instituições preferem que os recursos da folha não transitem por essa conta e continuem na conta do Poder Executivo, perfeito? Tá? Então, recursos de folha de pagamento para proteger a gestão das universidades, que continue na dinâmica da conta única do Tesouro. Tá? O que a gente sai daqui agora com uma missão, vocês de prepararem logo essa documentação, já vou passar para todo mundo, mas uma missão que eu quero saber se é a nossa, da comissão, a partir de agora, para a gente concluir aqui essa intermediação do dia de hoje. As 3 instituições saem daqui com o dever de viabilizar logo a documentação necessária que deve ser encaminhada à Fazenda para abertura da conta. Tá? Está com os senhores. Tá? Eu vou propor aqui aos deputados a gente procurar a Secretaria de Governo, tá, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia e Fazenda, para a gente agora abrir um debate com o Poder Executivo desse percentual mínimo que poderia ser adotado nessa conta autonomia universitária para custeio e investimento. O que seria importante, né? Vocês encaminharem para a assessoria, né, um estudo de cada casa, de cada instituição, né, para a gente começar a exercitar. Luanda, o que você deseja é o nosso sonho, né, o nosso sonho aqui de todos os membros dessa comissão. O governo, em 2018, executa pessoal e repassa para essa conta 25% na forma de 12º de custeio e investimento. Esse é o nosso sonho.
Tá? Não sabemos se vamos alcançar o sonho, vamos continuar sonhando. Vamos levar esse debate para o governo. Mas o mínimo que nós conseguirmos, dentro dessa gestão fiscal do Estado, é colocar nessa conta e já gerar um início de autonomia em 2018, acho que já é um ganho de todos nós. Tá? Então, a comissão, eu não sei se o deputado Juliané e o deputado Tio Carlos concordam com esse encaminhamento, vamos procurar botar a Secretaria de Governo nisso aí também. Não é só Fazenda e Ciência e Tecnologia. De ver se encontra um mínimo do mínimo. É que não seja um percentual, mas que seja um valor para cada universidade dentro da sua realidade, porque o mínimo às vezes atende a menor, mas não atende a maior. Minimamente. Então, que a gente estabeleça um valor. Olha, a UERJ vai receber, eu estou chutando, 1 milhão por mês, né? A UENF vai receber 500 mil por mês, a UES vai receber 300 mil por mês. Estou aqui, hipoteticamente, colocando valores. A gente chegar a um denominador comum junto ao governo que dê lá 10 milhões por mês, 15 milhões por mês, entendeu? Eu acho que é um esforço de um orçamento de 70 bi, mas fica para o Estado 45, 48. Mas é um esforço mensal de 10, 15 milhões para se ter esse ambiente da autonomia. Eu acho que vai ser um aprendizado bom para que quando chegue o próximo governo, essa questão já esteja menos embaraçada. Tá? Deputados concordam? Deixa eu voltar ao tio Carlos. Sim. Eu só queria entender se nas 3 instituições, quer dizer, o aceite da segunda proposta. É esse? Sim, É esse, então, que atende a segunda proposta, porque é essa proposta que a Fazenda tem que considerar, tá? Para que a gente possa realmente ter efetivamente o início. Porque enquanto ficar nessa discussão, a gente fica na expectativa, porque agora, então, após a conta, passar dessa etapa da conta, aí necessariamente a Fazenda tem que apresentar os estudos para colocar em prática a segunda proposta. A Fazenda vai continuar tocando as folhas na conta única. Sim. E, nesse aspecto, ela está cumprindo o dispositivo constitucional, até a maior. Nós já fizemos esse estudo e já passamos para os deputados na última reunião. Ou seja, só em cumprir a folha, com exceção, eu acho, da UENF, não tenho certeza, tem uma que fica uma beiradinha sobrando. Mas a UERJ e a UESO, só em cumprir a folha, já está cumprindo mais do que os 25% do dispositivo constitucional. Então, o que nós estamos aqui acordando é que a questão, aí o doutor Carlos leve lá para o doutor Fábio, leve lá para o nosso secretário, né, que há um entendimento, e também a ciência e tecnologia, há um entendimento de que, né, a parte que diz respeito ao pessoal continua na conta única. Tá? E não está se descumprindo, por acordo aqui, o dispositivo constitucional, para não mandar para a conta e ter que voltar. É um trabalho dobrado para todo mundo. E o que nós vamos sair daqui é com uma missão de um grupo de trabalho de deputados, junto às pessoas que podem decidir no Poder Executivo, um valor mínimo para ser praticado nessa conta nova que será aberta aí nos próximos dias, depois que os documentos chegarem à Fazenda. É isso, Julianelli? O senhor me permite? Claro, por favor. Eu deixar bem claro que naquela discussão na época PEC 47, todos nós queríamos de um outro caminho. O caminho que fosse só custeio, né? O que seria proposta agora, que o 12º fosse pago para o custeio. Era o que a gente queria. Né? E o que foi possível, o que foi conquistado, né, com a mediação dessa casa e da Comissão de Educação principalmente, foi com a concordância das universidades. Né? Nós não tiramos esses coelhos da cartola, né? Deixar isso claro. Tudo foi debatido com as universidades, dentro de uma construção que foi possível naquele momento. Então, eu entendo agora, senhores representantes, que nós precisamos avançar na negociação com o governo para conquistar aquilo que todos nós queremos, que tudo vem através nessa conta para custeio. Mas isso vai fazer parte de um processo de negociação, porque não pode ser de outra maneira, porque nós não temos argumentos para conquistar de uma outra maneira. Nós temos que ir pela sensibilização, pelo entendimento de que o governo precisa valorizar suas universidades e valorizar a autonomia universitária. É isso que a gente quer, né? Então, é preciso agora, eu fico preocupado agora com o prazo, entendeu? Nós precisamos agilizar esse processo,
daqui a pouco vamos estar aí em processo eleitoral, as coisas, acredito, vão ficar mais complicadas. Tem recesso aqui nessa casa. Então, nós precisamos agilizar esse estudo das universidades, para nós termos aqui tempo hábil para reunir, dentro dessa proposta que o presidente está encaminhando com o secretário de governo e demais secretários, termos alguma coisa a avançar ainda nesse primeiro semestre. Essa reunião aqui foi solicitada exatamente para nós observarmos, né, o que já foi efetivamente conseguido a partir do momento. Seria uma reunião de avaliação que me parece pouca coisa avançou. Não temos assim muita coisa, a conta não está aberta ainda. Entendeu, professor? Nós precisamos de uma agilidade nesse processo para poder, através da Comissão de Educação e da própria Alerj, que, repito, a Alerj foi quase que unânime, se não foi unânime, na construção da autonomia da universidade. Então, todos estão comprometidos. Agora, precisamos agilizar o avanço desse processo. Sabemos, terminando aqui, presidente, eu entendi, na época daquelas discussões, a UERJ colocou as preocupações que existiam de como isso seria feito, eu me lembro disso. Nós tínhamos essa preocupação também, que pudesse acontecer o que está acontecendo agora, mas, repito, foi a construção que foi possível, né? E que todos concordamos que aquele era o caminho que se podia alcançar. Agora, nós temos uma outra etapa de construção. Que precisamos agilizar e mobilizar para conseguir. Mas é necessário que a universidade agilize esse processo, uma proposta para a Fazenda, para nós termos um argumento para poder lutar. E está com a universidade agora. Presidente, se o senhor me permite Pois uma não. parte, só para o esclarecimento dos deputados e dos presentes, o doutor Fábio, o subsecretário lá de Fazenda, ele deixou a proposta à concordância dos secretários, o senhor doutor Gabriel e o secretário de Fazenda. Essa premissa maior só não foi alcançada, essa segunda opção, só não foi alcançada no âmbito da comissão, porque ficou pendente de acordo dos dois secretários. Foi solicitada uma reunião urgente, então, logo, para que a gente tivesse uma resposta sobre essa premissa maior. E até agora a gente não teve essa resposta, esse feedback dessa nova reunião. Por certo, nós estamos no âmbito dos secretários, cada um com sua representatividade. Acredito que uma reunião intermediária, inclusive pelos senhores deputados, entre os reitores e os secretários, para que essa premissa maior seja resolvida. E, já adianto, no mesmo dia, as universidades começaram a elaborar uma proposta mais técnica, mas nós estamos no âmbito político, né? Qual é a premissa maior, qual é a diretriz. E aí eu particularmente, sinto urgência em identificar essa diretriz, para que a gente, tabulada pelos secretários, por quem tem representatividade, para que a gente possa, tecnicamente, desenvolver o processo. É isso. Bem, professor Dória, só para a gente registrar o deputado Flávio Serafim, só para a gente conduzindo aqui para a conclusão do objeto dessa reunião, né? Ou seja, nós alcançamos aí a ampliação da composição do grupo, foi uma reivindicação naquela reunião, e as 3 universidades aqui declararam atendidas nisso aí. 2 reuniões já foram realizadas para esse novo grupo de trabalho, né? Todos aí já se colocaram aí que a conta já está disponível para ser aberta, a questão é só documentação, porque também foi uma questão levantada por todas as reitorias na reunião passada, que não tinham ainda encaminhamento de como operar a abertura de conta. Então, cumprimos também essa etapa, segundo aí relato das 3 universidades. Decidiram aqui hoje também que a cota parte do orçamento na rubrica de pessoal não vai transitar por essa conta. Nós poderíamos, havia uma dúvida na reunião passada, se esse recurso do pessoal viria para essa conta de autonomia. Me lembro que foi um debate, alguns
concordavam, outros não. E hoje há uma concordância É de isso que eu- todos. Não, já há, todos declararam ali que não querem, os próprios sindicatos. Ou seja, esse ano, né, com 1/4 só de autonomia no orçamento, e 2 das 3 praticamente comprometem 50% do orçamento com pessoal ou mais, as reitorias não querem ter essa gestão. Então, essa gestão continua na conta única do Poder Executivo. Desejo... Tá diferente disso aí, Raul? Não, conte. Não, estou falando pessoal. Não, tudo bem. Só Não, pessoal. Vamos para a gente ir organizando. Então, isso aí também foi uma decisão hoje do colegiado aqui, que a comissão agora sai também com essa informação. Olha, não, está se cumprindo a autonomia, aquilo que conversamos, né? Está se cumprindo a autonomia no dispositivo constitucional. A partir do momento que a folha representa 50% de 1/10 ou 60%, a autonomia está sendo executada, só que na conta própria. Então, isso aí está claro para todos nós, né? Porque a emenda foi uma autonomia gradativa, 25, 50 e 100. Né? O que nós vamos fazer agora, e aí Dória, o que o professor Dória levanta é a urgência, eu me comprometo dessa semana para outra, nós encontrarmos esses secretários, para a gente ter aí uma sinalização de qual o recurso possível para se colocar nessa conta de autonomia para custeio e investimento. Presidente, Perfeito? deixa eu interromper um pouco. Claro. A proposta que foi colocada dos reitores estarem nessa reunião também, eu acho que... Ô, Julianelli, eles têm o grupo de trabalho, vamos nós, deputados, conversar com os secretários, eu acho melhor. Se você quiser ir no grupo de trabalho lá, você vai, o deputado que quiser vá, mas eu prefiro esse primeiro entendimento. Tá? O deputado que não concordar, não vá, se não quiser. Eu prefiro esse primeiro entendimento, a gente tentar, com os 3 chefes do poder, das secretarias, um entendimento nosso. Se for de agrado deles, tudo isso não... Porque se ampliar muito isso, de repente ele não consegue do poder. Eu conheço a cabeça, como funciona de alguns do Poder Executivo. Se a gente eu prefiro, nesse primeiro movimento, claro que ele depois vem para o grupo, mas eu prefiro nesse primeiro movimento, uma pressão política nossa, dos deputados, da comissão, junto a esses secretários. Eu acho que a gente vai exercer uma pressão interna mais forte do que se colocar isso em comissão. Opinião minha, conhecendo um pouco a lógica de algumas cabeças do governo. Eu acho melhor. Todos nós estamos querendo um resultado disso aí. Estamos querendo um resultado. Tá? Então, a minha sugestão, vamos nós, deputados, conversar com esses 3 secretários, tentar tirar um compromisso do governo, compromisso político, depois a gente passa para eles. E isso vai para a comissão. Vamos lembrar que nós estamos tirando algo além dos 25%. Né? Isso tem que estar claro entre nós, estamos tirando algo além dos 25%, que está claro. Vamos tentar ao máximo aí tirar alguma coisa além dos 25%. Desculpe, Jolenel, ter de cortar. Não, eu concordo, entendo o argumento, eu só coloquei dessa maneira para atender, porque, na verdade, o meu pensamento é que não deve prevalecer o que eu penso, deve prevalecer o que a universidade pensa. Mas entendo o argumento do presidente, de que vale a pena conversar num grupo pequeno e depois marcar uma outra reunião. Não é um grupo pequeno, não é tamanho de grupo. O grupo pequeno, não é grupo pequeno, é um grupo de deputados. O grupo de deputados e depois marcar com a participação dos outros. Concordo. E aí não é o nosso pensamento, é o pensamento que a gente vai conseguir tirar do governo. Vamos tentar tirar ao máximo, não é o nosso pensamento. Claro que o que a gente quer é o que a universidade quer. É o que estamos brigando aqui há anos, não é só de uma legislatura, há anos. Agora, nós temos que tirar do governo, né, apertar o governo ao máximo para ver o que ele pode dar, além dos 25%. Entendeu? Aí não sou eu que sei qual será o valor. Até porque, deputado Conde Bittencourt, tem uma máxima que diz, o combinado não sai caro. Eles têm que cumprir os 25%, o que a gente conseguir extrair, aí eu acho que concordo com Vossa Excelência, quando a gente fala da pressão política. Nesse cenário, aí a pressão política vai se fazer realmente necessária nesse aspecto. Bem, vamos dar uma rodada aí para o senhor Raul. Tá. Na Algum realidade... entendimento diferente desse? Raul? Isso. Vamos lá. Não exatamente, mas um pouco diferente. Vamos lá. O primeiro que eu gostaria de deixar ficar claro, que aquilo que seja combinado com a Fazenda, ter a clareza que o que a Fazenda vai pagar de custeio durante o ano todo para a gente. Não é Fazenda, com o governo. Ou com o governo. Ou seja, se a gente combinar com o governo, por exemplo, a UENF, que eu tenho mais ou menos os dados, vai colocar 1 milhão por mês,
deixar bem claro para os deputados e para todos que estão presentes que o governo não vai pagar mais que isso. Ou seja, o que vai ser negociado aqui vai ser o máximo que o governo vai pagar e a experiência que a gente tem com o governo. Entendeu? Aí qual é a sua sugestão? A minha então, sugestão é o seguinte: nós, o ano passado, preparamos um estudo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para colocar o valor mínimo para funcionamento da universidade. Eu não me lembro exatamente das outras, mas os valores que eu me lembro são um pouco maiores aqueles valores que está sendo colocado. A UENF, por exemplo, isso. Desculpa, mas a UENF, por exemplo, para o seu funcionamento, ela é 1/4 do orçamento da parte de custeio. É algo em torno de 6 milhões e pouco que a gente teria para custeio. Enxugando tudo, deixando as terceirizadas, que depois tem a compensação, tudo aquilo, a gente chegaria a um valor de 1,5. A UERJ, se eu mal não me lembro, a UERJ estava bem maior que isso, estava algo em torno de 20 milhões. E a UERJ, eu não me lembro exatamente qual era o valor, mas era um pouquinho mais abaixo que o nosso. Hoje, mensalmente, pelo menos na UENF, bem mais ou menos isso que vem sendo pago durante do mês de abril até agora, com as PD que a gente consegue fazer, é mais ou menos isso, em torno de 1,5 milhão que é conseguido da universidade. Foi o estudo que a gente fez a reunião anterior, ou seja, o ano anterior, e é o que eu venho a propor para vocês. Ou seja, é 1,5 milhão por mês. É o que funciona, a universidade é 1,5 milhão por mês. Mas eu gostaria de deixar claro também outro ponto que é interessante. Esse dinheiro que vai ser depositado na conta, primeiro, esse dinheiro não pode ter quota financeira, porque isso já é dinheiro. Então a gente pode automaticamente pegar esse dinheiro para poder colocar na parte de, ou seja, empenho, liquidação e pagamento. Também não pode estar dentro do limite de empenho, porque não adianta o governo me colocar um dinheiro e eu não conseguir depois utilizar. Então, tudo que tem a ver com limite de empenho, programação e quota financeira não pode estar sujeito a esse dinheiro que está na conta. Conta financeira resta a pagar. Que você está não, falando não, na quota própria financeira universidade. é um valor que a gente tem. Depois que tu faz o empenho, Tá. para poder fazer a PD, tu tem uma quota financeira. Aí o governo te libera uma quota e tu consegue fazer a PD. Se continuarmos desse jeito, não melhoramos nada. Então não tem quota financeira para esse dinheiro que cai lá. E deixando bem claro, a universidade é responsável pelo pagamento e utilização daquele dinheiro que está lá dentro. Então, nós somos responsáveis, vai ser pelo CIAF, vai ser tudo tranquilo, caiu o dinheiro, a gente faz o processo completo e paga. É isso que estamos colocando. A minha preocupação em relação ao salário, que eu concordo, ou seja, a universidade abre mão disso, tudo bem, trabalhando com aquele valor, é deixar bem claro uma coisa. Quando temos, ou é colocado 25% do orçamento de responsabilidade da universidade, a gente não esquecer que tem 75% do governo. Então, a gente não cair, sabe, na armadilha, que pagando só 25% de uma parte já está pago todo, não. Ou seja, tem uma responsabilidade do governo, porque eu também poderia pensar agora, tudo que foi pago até aqui está dentro dos 75% dele, como não recebi nada, 25% do meu eu ainda não recebi absolutamente nada. Entendeu? Mas avançando no processo de negociação e no entendimento que estamos tendo aqui, para ter um comportamento comum das universidades, tudo bem, vamos lá. O dinheiro que vai ser colocado lá vai ser em custeio, mas não pode ser um valor tão pequeno que não resolva absolutamente nada. No caso da UENF, já estou deixando claro aqui, o nosso estudo, ano passado, deu 2 milhões, a gente está colocando 1,5 milhão. Ou seja, o estudo já está feito. Ou seja, eu estou colocando aqui o valor, para deixar bem claro, para não cair na burocracia como estamos agora. Por que aconteceu com a conta? A conta, a gente entende que nós somos subordinados à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Assistência Social. O valor relativo à parte da conta, todos os dados, tudo aquilo foi mandado para a Secretaria. A gente não mandou para a Fazenda porque o combinado é através da Secretaria. Então, a pergunta é, mando para a Fazenda ou continuo através da Secretaria? Eu acho que tem que ser através da Secretaria. O secretário nosso que tem que mandar isso para a Fazenda. Entendeu? Em função da importância que tem o secretário. E uma última coisa que eu queria colocar aqui para ter uma noção em que ponto estamos. Embora não seja o tema da gente, e está em relação ao superávit. O superávit é um dinheiro que a universidade arrecada, por convênio,
a universidade arrecada do governo federal, esse dinheiro está todo ano, o governo do estado libera a utilização desse dinheiro que não é dele, não é do Tesouro, é nosso. Claro. E esse ano decidiram bloquear isso. A gente não está conseguindo nem prestar conta. Então, a minha preocupação, de aí vem toda a minha preocupação em relação ao que o governo pode fazer com aquele dinheiro que vai ser depositado. Qual é a quantia? Ou seja, voltou a fazer o que fazia 2 anos e meio atrás, que é bloquear todo o recurso de convênios, de programas, de outras fontes de receita da então, universidade. É isso? O que aconteceu? Não, na UENF bloqueou tudo. Uma parte. É só dos convênios, superados, refere-se aos convênios realizados antes do exercício, com recursos depositados antes do exercício. Isso, exatamente. Os convênios celebrados e recursos que ingressaram nesse exercício estão liberados. à conta do orçamento. Só que no caso da UERJ, orçamentos eles não anteriores. Isso, só Orçamento que anteriores. no caso da UERJ, eles não conseguem fazer, como foi colocado aqui, novos convênios porque estão com dívida. A gente conseguiu resolver o negócio da dívida porque era menor. Fomos lá, na Receita, parcelamos o negócio e estamos pagando uma por uma com muito esforço. Mas o dinheiro que a gente tinha em caixa para poder tocar os convênios simplesmente não está sendo mais utilizado. Então é por isso que é importante deixar bem claro. O que caia nessa conta não tem cota financeira, não tem limite de empenho, não tem programação. Ou seja, é dinheiro da universidade que o reitor da universidade vai pagar. Não sai o dinheiro da conta para ir para a conta do Estado, para que então o Estado decida o que vai pagar ou não. E o nosso valor, só para concluir, 1,5 milhão. é simplesmente 1,5 milhão. Obrigado. Agradecer à Comissão de Educação por esse tipo de debate e concordar com o deputado Giulianelli, mas depois da reunião de vocês. Assim que for feito, seria interessante a Olha, gente eu estou fazer uma reunião. sugerindo, se vocês querem, eu concordar. faço. Não, conte. Eu estou sugerindo. Tranquilo, não. Mas se Porque querem, eu colocando. tiro a minha sugestão e os reitores conosco vão lá conversar com a Presidente, deixa eu só Estou dando a minha opinião pessoal. Presidente, deixa eu só colocar um ponto. Sabe por que eu fiquei... Porque assembleísmo em algumas coisas não funciona. O que eu conheço esse governo. O que eu coloquei foi o seguinte, presidente. Vou ser sincero. Se por que querem, eu coloquei? vamos. 20 lá. Porque na única vez que eu fui, concordei com Vossa Excelência, entendendo a experiência de Vossa Excelência. Mas na única vez que eu fui conversar com o governador, exatamente para uma questão da assistência social, eu escutei lá, não sei se o tio Carlos estava, ele falar lá, 10 milhões é agora. Se entrar um dinheiro, 40 milhões. Não entrou nem os 10, nem os 40. Então, o que eu falei dos reitores irem, é para eles escutarem também. Nós não ficarmos intermediando uma fala de outra pessoa. Foi esse o ponto. Para eles participarem da negociação, daquilo que a gente vai falar, e eles verem, para nós não ficarmos intermediando e sermos responsabilizados por uma coisa que não depende da gente. Eu acho que a função da casa é tentar fazer essa intermediação. Agora, quem libera o recurso é o executivo. E quando a gente chega aqui, só um pouquinho, professor, e diz para ele lá, vai sair, passamos a ser responsáveis, entendeu? Então, você estando lá, escutando lá, vai sair, se não sair, vocês viram quem falou, é só por causa disso. Não, eu não preciso ter testemunho Claro que na não. conversa Mas que eu eu vou tenho. fazer um Mas reparo. Eu vou fazer um reparo. Eu vou eu falar preciso. francamente aqui o que aconteceu, entendeu? Se o governo não cumpriu, Porque eu, aquela- em momento algum aqui, Presidente. em momento algum, eu fui ao governo e assumi responsabilidade, e o governo cumpriu ou não. Mas Eu vou aquela- passar para vocês, se um grupo de deputados foi lá na assistência social e assumiu para ele essa responsabilidade, a comissão não vai assumir. Não, eu não assumi Nós vamos responsabilidade. falar rigorosamente Eu o que for simplesmente dito lá. compus uma comissão que foi lá... Foram 13 perceber. deputados. Foram 13 deputados. Mas E tem foi uma mais. experiência muito ruim. Mas é que talvez o senhor tenha esquecido, mas também tinham 3 representantes das instituições. Entendeu? Então, de qualquer forma, esse governo ele não cumpriu. Olha, se a porque não UENF cumpriu mesmo. quiser estar presente, já está convidada. Não, conte. Foi um fato. Faz questão de estar presente, já está Não, convidada deixa- para a nossa reunião. A UERJ também, a UESO também. Não, tá o entendendo? que a gente está colocando é o seguinte. Esse é um detalhe importante. Não, está aberta a reunião. Tá, logo após a reunião de vocês, que seja combinado um valor, o que a gente Não, gostaria, depois da reunião, uma reunião com o Professor Raul, governo. nós vamos combinar, nós vamos tentar tirar do governo,
né, o que o governo pode colocar nessa conta de autonomia. E vamos aqui falar para vocês, e depois o grupo de trabalho é que vai tocar a operação disso aí. O que nós vamos fazer é um gesto de pressão política da comissão, né, com o histórico que a comissão tem nesse debate, o que o governo sinalizar, nós vamos passar para vocês. O governo sinalizou com 500 mil para a UENF, não 1,5 milhão, aí depois vocês vão tratar disso aí no fórum adequado. Agora, também não estou aqui assumindo uma responsabilidade, vou conseguir 1,5 milhão, em nome da comissão. Vocês estão sinalizando, né, qual é o recurso mínimo necessário para ter alguma gestão, né, com eficácia da universidade. Mas eu não estou assumindo que vamos conseguir 1,5 milhão, entendeu, Raul? Nós vamos sair daqui e travar uma luta com... Eu estou elencando 3 secretarias, não é nem o governador, a Secretaria de Governo, Fazenda e Ciência e Tecnologia. Entendeu? Agora, depois vamos falar, conseguimos isso ou não conseguimos nada. O governo não prometeu nada, não vai dar nada. Tá bom. Tá? Presidente, acho que o fundamental é a reunião acontecer e a gente cumprir o objetivo não só da emenda constitucional, mas desses encontros que a gente tem promovido aqui. Acho que o sentido desse processo é que a gente consiga assegurar um pouco mais de proteção orçamentária que garanta autonomia universitária. A gente ainda vive um período de grave crise, mas, de alguma forma, a gente está caminhando um pouco melhor, mas ainda não chegamos ao que a gente considera suficiente para, mesmo nesse cenário, que as universidades consigam caminhar. Então, acho que a composição da reunião é boa. O que eu acho que talvez a gente precise avançar um pouco mais é nesse sentido do que o Raul colocou, é de ter a compreensão de que é o fundamental para cada universidade, né? A gente, por exemplo, no nosso último encontro, trabalhou com uma ideia de que um patamar de razoabilidade era garantir 100% do repasse de pessoal e 25% no mínimo do custeio, sendo que 25% era pouco para o funcionamento das universidades, mesmo refletindo o que estava no orçamento, tentando arrancar um pouco mais. A UENF colocou esse patamar, né? Eu sei que a UESO, por exemplo, talvez tenha demandas, né, que não sejam necessariamente só vinculadas ao custeio, que sejam vinculadas a outras questões de funcionamento da instituição. Acho que é importante a gente ter isso bem mapeado, porque essa emenda e esse processo que a gente está estabelecendo aqui, ele foi um processo de avanço da luta das universidades. Depois de 1 ano e meio massacradas, conseguiram uma vitória. Só que é uma vitória que é parcial, né, especialmente nesse primeiro momento. Então, enquanto estamos trabalhando na gestão dessa vitória, colocamos assim, a gente está permanentemente tendo que buscar um entendimento, que está para além do que está definido só na lei, né? Então, eu acho que esse é o que é fundamental da gente alinhavar mais quem vai participar exatamente de qual reunião. Qual é o ponto desse entendimento que a gente considera fundamental e que tem que colocar para o governo que, olha, o que dá sentido a isso tudo aqui, né, da gente, de fato, caminhar no sentido da construção, da preservação das universidades, da construção da autonomia, de fato, é a gente chegar a esse patamar, né? Acho que esse é um entendimento fundamental. Isso aí. Professora Luanda, pela UESO aí, para a gente ir encerrando aqui. Só para também deixar claro que, para a gente na UESO, menos que 800 mil a gente não consegue cobrir com o nosso custeio. Então, se esse valor vai ficar na conta única, dividido com a cota financeira, por mês, 800 mil por mês. Mas, a gente não sabe como será, né? Vai ser nessa discussão. Agora, menos que 800 mil, a gente não consegue arcar com todos os contratos, com todas as nossas obrigações mensais. Professora Luanda, o que o professor Raul colocou, a UENF também não resolve todos os problemas de custeio com 1,5 milhão. Uhum. Nós não vamos conseguir, estou eu aqui deduzindo, não vamos conseguir do Poder Executivo os 25% integrais de custeio. Não vamos conseguir.
que nós estamos tentando. A senhora está colocando que 800 mil é a necessidade da universidade mês para manter o seu custeio todo. Nós não vamos conseguir isso, tenho certeza absoluta. Sim, Nós a estamos gente tentando coloca tirar pra aqui, discutir. estamos tentando tirar um número, a senhora depois nos encaminha, depois que a sua equipe analisar. Não, está pronto o estudo. Como? Está pronto o estudo. Sim, mas qual... E, inclusive, a nossa cota financeira está dentro desse valor que foi publicado na semana passada. Não, veja bem, nós vamos brigar sempre pela execução do orçamento das universidades integralmente, como da função educação. Por isso, as nossas representações a Ministério Público, a Tribunal de Contas, nós estamos tentando aqui, o que o deputado Serafim reforçou, nós estamos tentando uma negociação com o Poder Executivo para uma cota financeira, além da de pessoal, tá, para que as universidades tenham um mínimo de gestão na sua conta de autonomia esse ano. 800 mil é a sua necessidade integral de custeio. Custeio todo da universidade são 10 milhões. Exatamente. Nós não vamos conseguir 10 milhões, eu tenho certeza absoluta. Do ano 2018, né? Mas a gente já está no segundo semestre. É isso, né? Bem, mas se a senhora depois puder encaminhar para a Marilda e para os gabinetes, que seria, né, olha, Conte, dá para a gente respirar com 400 mil por mês, estou chutando. Mas não... Não, estou falando respirar mês a mês. Até o final do ano vamos brigar pela execução integral do orçamento. É a nossa obrigação com vocês. Mas nessa dinâmica da conta, dá para a gente respirar com 400 mil. Vê qual é o número e manda para a gente depois. Tá bom? E está de acordo com esse encaminhamento? Eles já estão prontos. Estou sim, né? Pessoal e... Lembrando de novo, né, que os cotistas estão dentro do custeio, então 800 mil a gente resolve. De qualquer maneira, essa parte já está sendo resolvida pelo Tesouro, porque está em dia. Isso. Está certo? Os cotistas representam quanto? Você tem esse valor aí desagregado? Os cotistas representam quanto? 150. 150 mil mil por reais. mês. Então, esse já está sendo cumprido. Então, os seus 800 já tira 150, já cai para Então, 650. essa que é a garantia que eu gostaria de ter. Não, professora, exatamente. mas os cotistas, eu já expliquei aqui, Serafim. A nossa lei já deu essa cobertura. Oi? Não é o que eu estou falando, não precisa lhe passar os 800 mil, porque 150 dos 800 já estão dentro da Sim, mas a gente obrigação tem que o que governo vem garantir cumprindo. isso. Está garantido isso? Estando garantido isso, ótimo para a gente. Professora, eu caio com esse eles valor. vêm cumprindo, eles vêm Não, cumprindo. vem cumprindo, mas Não é? depois da conta aberta, é isso que eu... Não, que é a mas- nossa preocupação aqui. Depois da conta aberta, Sim, né? Ok, a gente pode cair. A partir do momento que toda a bolsa está dentro do calendário de pagamento de pessoal, tá, e o governo está cumprindo, claro que isso será cumprido nessa conta única de pessoal. Então, a gente pode negociar menos ainda. Não. Um percentual menor. É que fica parecendo Já entendi. redundante, né? Mas é uma questão de que, de fato... Professor, por favor, no microfone aí. Eu passo para ele, porque Claro. eles ficam falando para mim, ficam falando aqui. Fale, por favor. É que talvez esteja havendo um mal entendido. Hoje, os cotistas da UES, 150 mil, está saindo do nosso orçamento de custeio, e não de outra fonte. Não, isso eu entendi. Isso eu entendi, isso está Não- claro. Não de outra fonte. Então, quando se coloca que coloca a parte, não são 800 e sim 650, isso vai ser, o pagamento do cotista não vai ser garantido na conta da universidade. E isso tem que ficar claro, porque hoje o orçamento para isso é no nosso orçamento de custeio. Mas para nós está claro, ou seja, não estamos discutindo aqui salário nem bolsa. Isso está na rubrica, vamos chamar de pessoal, na questão financeira. Pode não estar na orçamentária, mas está na financeira. É que o orçamentário não está em pessoal. Eu já entendi, está em custeio, mas será cumprido 100%, como vem sendo cumprido pelo Poder Executivo. Conte, talvez chamar de manutenção resolva o problema, né? Eu acho que tanto detalhe que... Bem, a UESO, então, a professora passa depois um valor. Vamos ouvir a UERJ aí. Professor Alfredo. Professor Alfredo aí, depois lá as do UERJ, eu sinto perde o UERJ. Também é um esclarecimento só. Nenhum custeio das universidades chega a 25% do orçamento total. Nenhuma das 3 universidades tem um custeio que equivale a 25% em relação ao orçamento total. Nenhuma das 3. Né? O que nós temos realmente esses dispositivos de transição
Se for para folha, é pouco, mas se for para custeio, é um pouquinho a mais. Isso é fato, né? E, repito, foi essa o começo de conciliação, o começo de proposta que foi colocada no âmbito da comissão. Então, 1,5 milhão que ele está pedindo não é equivalente a 25%, os 800 mil não é equivalente, e o dinheiro que a UERJ precisa também não é equivalente. As premissas básicas dessa reunião política, imagino, seja exatamente essa, a de que vai ser gasto em custeio. Se pessoa está fora desse valor ou desse percentual, pessoas, não vencimentos, mas pessoas, né? O pagamento de pessoas está fora desse percentual, desse valor ou não? Senhor Alfredo, eu entendo que pessoas no conceito da execução da folha do Executivo. Sim. Eu não quero alargar pessoas. Eu estou entendendo que pessoas são todos os profissionais da universidade que estão na folha do Estado. Sim. E mais os bolsistas. Então, aí, pessoas... O senhor considera esse conceito de pessoas? Pessoas, tirando RPA, Serviço de Pessoa Física Eventual, etc. e tal, as folhas regulares de bolsista e pagamento de vencimentos com servidores do Estado estariam nesse conceito de pessoas. Então, perfeito. Essa é uma premissa teórica que a gente precisaria implantar e determinar para que a gente pudesse estabelecer um valor. Mas essa está clara. Essa está claro, Alfredo, essa está clara. É só para também deixar, porque teve algum ruído aqui. E aí a reunião com os deputados, etc. e tal, e talvez com os reitores, não sei em que momento, e aí os senhores realmente vão ter que verificar qual é a melhor situação, dada a sua conveniência e oportunidade. Não deveria tratar, no meu modo de entender, de um valor específico, porque a partir dessas premissas, poderiam ser tratados no âmbito da comissão, se essas premissas fossem acertadas pelos senhores. Porque nós, a partir dessas premissas, poderíamos fazer os cálculos e dizer, olha, fazenda precisamos de tanto, fazenda pode dar tanto, e aí isso chega é o que eu imagino, porque se ele chegar a fazenda, no âmbito da discussão dos senhores, a fazenda fixar 400 mil para a UERJ, é melhor não ter conta, por exemplo. Né? É melhor não ter conta, porque não há autonomia alguma com 400 mil. Sim, professor Alfredo, mas no fundo, né, tem hora que eu acho que eu não estou me explicando bem. O senhor se explicou absolutamente bem, eu concordo absolutamente com o que você disse. Porque todos nós aqui estamos concordando que os 25% da autonomia estabelecida na emenda constitucional está sendo cumprido só com o pessoal. Sim. Então, se o governo virar para a gente não tem dinheiro nenhum, nós vamos ter um embate político com o governo, claro, um embate político, uma luta política, mas eles estão cumprindo o dispositivo. Deputado, mas, eu conheço a sua luta, conheço a luta dessa comissão. O que nós estamos tentando é ver se pactuamos com o governo, independente da oscilação tributária, do barril de petróleo, de participação especial, que nós estamos tentando pactuar politicamente com o governo, é um valor mínimo, né? Eu escutei isso naqueles 2 anos que o deputado Serafini acabou de se referir aqui, todos nós acompanhamos, dramáticos para as universidades, vocês ficavam 2, 3 meses sem receber nada. Tá? Eu ouvi do reitor Rui, ouvi da reitora Cristina, ouvi do reitor Passoni. Olha, se o governo mandasse alguma coisa por mês, a gente aqui faria alguma gestão. O que eu não posso é continuar 4, 5 meses sem pagar nada. Mas nós continuamos exatamente com essa premissa. Perfeito. E foi exatamente o que eu disse aqui. Talvez tenha sido mal compreendido. Nós vamos tentar, professor, nós vamos tentar tirar politicamente um compromisso de um valor, de um número. Entendeu? Se vai atender ou não, é um outro debate. De repente, o reitor da UERJ vai falar, é melhor não ter nada então nessa conta. Não dá nada para a gente, deixa a gente ficar sem nada os meses, o governo manda dinheiro quando puder. Tá bom. Mas esse período de transição, quer dizer, até chegar à autonomia plena, a gente sabia que íamos ter, nesse caminhar, dificuldades. Eu sei que é uma luta, mas o que a gente está entendendo, então é melhor não ter a conta. Aí é um retrocesso. Não foi isso que eu disse. Não, eu só propus. Eu propus que a reunião da comissão política,
que aliás foi a minha fala que deu origem a essa proposta, que se pudesse resolver as premissas fundamentais, a partir disso nós poderíamos... Que o senhor encaminhe. Assim As nossas premissas fundamentais são essas, no meu entendimento. Não, o senhor encaminha um valor para a comissão, assim como o professor Raul. O nosso valor é de 20 milhões, como o professor Raul já disse. 20 milhões? Já encaminhado a essa comissão várias vezes. Não, mas... Agora, não é esse o aspecto. A gente, mesmo nos 20 milhões, a gente precisa saber se esses 20 milhões contemplam, porque 20 milhões contemplariam todas as folhas de bolsa. Eu pagaria seguramente todas as folhas de bolsa. E toda a minha manutenção, certamente. Mas eu acho que bolsa nós já pactuamos aqui o entendimento, Alfredo. Eu sei, deputado. Mas a premissa, porque a premissa no âmbito da comissão não era essa. Não. Folha e bolsa já ficou claro para todo mundo. A professora Luana apenas levantou uma questão de detalhe orçamentário, que a bolsa da UESO está dentro de custeio. Nós entendemos isso aí, mas então, isso é responsabilidade da Fazenda. Precisa combinar isso com o secretário de Fazenda e o secretário de Ciência e Tecnologia. Nós estamos aqui assumindo essa organização. Então, na medida que... Ou seja, a UERJ sem 20 milhões por mês é melhor não receber nada, não então. Não foi o que eu disse. Não, estou lhe perguntando. Não foi o que eu disse. Eu disse que se o acordo chega a 400 mil reais, que não dá para pagar um contrato... Mas eu não estou falando em 400 mil reais. Eu só dei um exemplo. Agora, veja, deputado, se nós tivermos pessoas fora, e for essa a premissa, e for esse o conceito, isso já o nosso valor cai bastante. O nosso valor cai bastante. A nossa manutenção se resolve com muito menos. Manutenção. Contratos de fornecedores, prestadores de serviço, etc. e tal, cai bastante. Nosso peso... Existe um peso importante da folha de bolsas de cotistas, Qualitec, e inclusive com recursos da FAPERJ, que tem pago suas bolsas. A única coisa que está pagando é bolsa. A edital de pesquisa está tudo zerado. Isso. Só está pagando bolsa. Bom, então, só para completar e concluir, efetivamente a proposta da reunião é essencial, mas por sugestão, é uma sugestão, que se regule os princípios basilares, as diretrizes basilares, que se os senhores conseguirem chegar a um valor, arrancar os tais dos 20 milhões da secretaria para que venha para as universidades, ótimo, muito bom, excepcional. E a gente vai encaminhar, com certeza, a UERJ já o fez, a UESO já o fez, e a UENF também já o fez. Mas, repito, as premissas que vão norteadoras talvez sejam mais importantes, no meu modo de pensar, né, do que porque as questões tributárias são envolvidas. Estão envolvidas aí as questões, muitas outras, por exemplo, restos a pagar, como já foi dito. O passado, de janeiro até junho, como é que vai ser? Tem outras tantas questões aí envolvidas, muitas outras. Precatório, está sendo pago pela Fazenda, vai entrar nesse custeio. Requisição de pequeno valor. Todas essas são despesas que impactam no custeio. Despesas obrigatórias impactam no custeio. Então, se a gente tiver essas premissas básicas, não há nesse nível de detalhe, a gente tem condições de chegar num valor e negociar com a Fazenda. Olha, o valor fechado para cá é esse. Eu espero ter sido claro e entendido nesse aspecto. Eu só não posso assumir, se algum deputado quer assumir, eu não posso assumir esse debate das premissas nessa reunião nossa, que é só com os reitores. Eu estou querendo tirar um valor. Eu não tenho como... ou seja, a UERJ aponta para que a Comissão de Deputados lute por um valor para ela mínimo, para que ela possa fazer alguma gestão nos seus contratos, no seu custeio, como apontou a UENF, 1,5 milhão, precisa de 6 milhões, mas que 1,5 milhão. Eles se viram, desde que nesse 1,5 milhão não tenha restos a pagar, nem dívidas financeiras, enfim, se eu entendi perfeitamente, eu vou lutar junto à Secretaria de Fazenda, Governo e Ciência e Tecnologia, para ver se eu consigo 1,5 milhão para a UENF. Então, além de pessoal. Agora eu não vou discutir as premissas da UESO. E da UERJ. Tirar das pessoas 10 milhões. Pronto.
É isso. 10 milhões é o seu custeio total? Tirar das pessoas... Total? Total. Mês. Total de manutenção. Tirar das pessoas, bolso, mês, claro. Ou seja, mês, claro. o senhor sabendo que nós não vamos conseguir 100% do custeio. Não, o senhor sabendo. Sim. Né? Tá. Mas- Tomara que a gente consiga. Porque conseguir 100% dos custeios, Alfredo, é a gente conseguir 25% do duodécimo para custeio, que a gente já não Deputado, conseguiu. eu frequento essa comissão há pelo menos 10 anos ou mais, desde a época da FAPERJ. Né? Então, eu sei a sua luta, conheço a luta dos deputados e tenho certeza que vai ser mais uma luta vitoriosa. Nós já temos aqui uma referência. O custeio total são 10 milhões, tirando a questão de pessoas. Professor Rodrigo. Ouvindo as falas, me parece que ainda ficaram alguns ruídos, mas eu queria colocar a posição das do UERJ, principalmente baseado no acúmulo das negociações do ano passado. Então, eu saúdo aqui a presença do deputado Anderson Nogueira, deputado Serafim, que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar, que participaram desses momentos. Né? Bom, eu acho que o que o deputado Conte está tentando trazer é uma coisa que a gente discutiu muito no passado, que é a gente criar o conceito dos duodécimos, né? Mas ele traz outros elementos hoje aqui que eu achei que são bastante importantes, que seria, primeiro, a gente consensuou que aí o pessoal rubrica, folha de pagamento está fora da discussão, é isso? As bolsas, seja lá da origem da fonte financeira, também estariam fora dessa negociação. E aí os deputados iriam fazer uma pressão. E na avaliação que a gente está baseado nesse acúmulo, eu acho que esse primeiro encontro dos deputados com o governo, eu acho que tem que ser uma pressão política do Legislativo em referente ao Executivo que foi pactuado, né? E a gente evoluir, a partir daí, a partir do valor apresentado, a gente passa para uma outra etapa de negociação, e aí a gente vai esbarrar nos limites orçamentários de cada um. Assim, o rito que está sendo colocado aqui, baseado nessa experiência, por isso que a gente reforça, seria importante que a gente que se envolveu tanto nesse ambiente pudesse estar presente nessas comissões, porque a gente traz esse resgate. Né? É claro que as personagens técnicas, né? O diretor financeiro, o diretor de planejamento das universidades, a própria reitoria presente, é importante, mas a gente traz o acúmulo dessas discussões e a gente já tinha chegado a algum... Então, assim, do ponto de vista do que a gente combinou desde o ano passado, né, de como que seria, e sabendo das dificuldades que foram apontadas pelo deputado Giulianelli, sabendo que o tio Carlos aponta também que a gente acordou e sabia das dificuldades, dos riscos, eu acho que esse encaminhamento é um encaminhamento estratégico interessante, eu acho que a gente pode chegar no denominador comum. Né? E aí entendendo que o cerne principal dessa discussão é um valor que pague, né, as empresas de terceirização, que eu reforço aqui, são pessoas também sendo pagas, infelizmente, é o cenário que o Brasil caminhou, né, que eu não concordo muito, mas o valor do custeio garanta estabilidade na vida desses profissionais, que são os primeiros a serem atingidos, senão, nesse ambiente de não pagamento, e principalmente também os tributos. Só queria reforçar um ponto que foi levantado pelo Alfredo, né? Foi levantado também pelo Raul e eu já tinha falado. Temos que ficar muito atentos aos restos a pagar. Né? Como que isso tem que ficar claro. Talvez esse conceito, deputado Conte, alguns conceitos de lógica, talvez vocês possam antecipar, né? Porque quando bater na comissão, isso vai criar turbulência. Né? Os restos a pagar, né? Como foi uma dificuldade deste governo em deixar de pagar, esse resto a pagar tem que ficar com o governo. Né? Não só agora, como em 2019 e também em 2020. Eu acho que tentando aqui organizar um pouco, tá? E aproveito a oportunidade para parabenizar, né, o que aconteceu com a FATEC, né, que finalmente, né, conseguiram implementar os seus planos de cargos e salários, e novamente aproveitar esse espaço para denunciar que o plano de carreira, tanto dos técnicos quanto dos docentes, ainda estão engavetados. Eu tive acesso a uma planilha de concursos que não foram publicados em diário oficial nas suas diferentes etapas. É assustador o número de concursos, inclusive concursos do TAC. Né? Eu queria até convidar o deputado para a gente conversar, de repente, para chamar uma audiência pública só para discutir, né, os concursos que não estão sendo implementados. Né? E, finalmente, a DE.
aquela velha e boa discussão da DE, que não se resolve, a gente acha que resolve, mas não resolve, que continua travada dentro da SEC, então, na primeira etapa de tramitação. O GT está interrompido, né, a SEC sempre nos impondo entraves burocráticos. Então, eu sempre aproveito essa oportunidade, desculpa, não é bem o tema de hoje, mas para deixar registrado que a gente tem muito que caminhar. E sugerir, né, certa urgência pela importância e a fragilidade que isso vai causar nas universidades a curto e médio prazo, é o problema das vacâncias, que está ficando crítico. Tá? Mais uma vez, obrigado. Obrigado a todos os deputados. Gaúcho, combinado. Rodrigo, vamos puxar no início do segundo semestre, peço a Marilda que anote, uma audiência para a questão das vacâncias nas 3 instituições e concursos, e a questão uma específica para a DE, da UERJ. Ok? Gaúcho. Bom, vou discordar fraternalmente do meu amigo deputado Giulianelli e vou concordar com a proposta dos deputados irem por uma questão simples. São 3 universidades, o objetivo é um só, mas com alguma diferença de uma para outra, né? De um reitor para o outro. E isso pode, esse tipo de negociação, a gente já assistiu a algumas, já participou de algumas, e acaba dando um mole, às vezes, para um lado, para o governo, para o secretário, no caso. Então, eu acho que confio plenamente no que a comissão vai conseguir trazer, e a gente não dá isso. Eu sei que se os reitores fossem, iriam tentar ao máximo, como os deputados também vão tentar. Mas até pelas realidades diferentes, esse tipo de negociação é rolo. Eu costumo dizer no sindicato que quem participa dessa mesa em termos sindicais, se nunca vendeu um carro usado, nunca comprou um carro velho, é bom não ir, porque é uma coisa que você não pode dar mole para ser, às vezes, ultrapassado por eles. Então, eu acho que a estratégia é muito boa, estou com esperança nisso e quero parabenizar e agradecer de estar participando desse momento aqui e dos futuros, e dizer que concordo com essa parte. E denunciar, aproveitar que o representante está aqui da Cefaz, e dizer que nós estamos sem enquadramentos de técnico e de docente dentro da universidade desde 2014. E em 2014, a gente podia até ter uma ameaça, uma crise chegando, mas ela não era uma crise declarada. A reitoria está careca de saber disso, tem se empenhado, mas não tem tido sucesso. Nós temos 2 leis a serem cumpridas, e o governo, com uma lei que é de 2016, também votada com a anuência dos senhores nessa casa, essa eles alegam que estava dentro do período da crise. E a de 2014, que não foi completada, a UERJ continua nessa penúria. A reitoria tem feito investido, os sindicatos têm enviado memorandos, ofícios e nem resposta temos. Obrigado. Obrigado, Gaúcho. Dr. Carlos, representando a Cefaz, só para consideração final aí, senhor. Eu agradeço a oportunidade, tudo que foi levantado aqui a gente vai encaminhar lá para o nosso subsecretário Fábio, que infelizmente não pôde estar presente hoje. Eu agradeço a todos. Agora, é importante, doutor Carlos, o senhor levar para o secretário, né, pelo menos essas premissas foram aqui consideradas, né, folha e bolsistas, né, vão ficar na conta única, na gestão de vocês, e nós vamos tentar, já fale para ele, que os deputados vão lutar por um valor que seja apenas para custeio de exercício 18, sem restos a pagar e sem dívida financeira, tá bom? Doutora Fernanda. Eu vou ficar também no aguardo da proposta das universidades, tá? A gente formalizar esse documento para a gente. Eu anotei aqui, fiz a anotação do que vocês falaram, mas, por favor, um estudo mais certinho dos valores para mínimo, tá? Para vocês funcionarem.
Obrigado. Doutor Julianelli. Senhor presidente, dizer que eu defendo a tese de participar dessa reunião com os secretários, com certeza. Qualquer coisa que se faça, o objetivo é exatamente a construção e a viabilização da autonomia universitária. Esse é o farol que nos move e sempre moveu. Realmente, eu sou descrente mesmo. Descrente desse governo, e não é aqui que eu estou me manifestando, não. Eu já me manifesto lá. Eu acho que o governo do Estado do Rio de Janeiro não tem mais alternativas. Então, quando eu propus de ampliação com a participação dos principais agentes, exatamente com isso. Mas, pelo que eu entendi, uma tese que foi vencida, e eu reforço que a minha posição aqui sempre foi e sempre vai ser de valorização da universidade. E tudo que for em benefício dessa universidade, eu estarei junto. Mesmo com essas ressalvas que eu coloquei aqui. Obrigado, deputado Julianelli. Deputado Tio Carlos. Acrescentar pouco, senhor presidente, no sentido de que essa reunião, eu acredito que se o governo não quiser cumprir, não vai ser a presença dos reitores, que ele já demonstrou isso. Nessa reunião tínhamos 13 deputados, tínhamos lá 3 representantes das instituições. O governador, em exercício, Francisco Dornelles, assumiu um compromisso, dizendo, olha, é exatamente isso. E, enfim, não cumpriu, não deu a menor satisfação. Enfim, eu entendo que dessa reunião nós teremos, com certeza, todo o poder, né, da comissão de se fazer presente, político, porque esse governo está acabando. Essa conquista é uma conquista que a gente vai viver ainda o ano 2019, muitas dificuldades, e que 2020 realmente seja a vitória que na verdade é o grande sonho das universidades, essa autonomia tão sonhada. Então, eu tenho certeza que nessa reunião, deputado Conde, nós faremos o possível, e já levando números, podem acreditar que faremos o possível para que a gente saia de lá com boas notícias para as universidades. Obrigado, deputado Tio Carlos. Deputado Flávio Serafini. Bom, gente, eu acho que a gente está num período de transição, né? O que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro ainda é algo muito grave, e o pior é que vai ser muito grave ainda pelos próximos anos, né? A gente sabe que esse regime de recuperação fiscal, ele é aquele fôlego que não nos tira da situação de afogamento, né? Que vai requerer mudanças estruturais no estado do Rio de Janeiro, que a gente não sabe sequer quando vão começar, porque na nossa avaliação elas sequer se iniciaram. E acho que a PEC, com todas as limitações, ela significou um avanço importante, né? Não só para agora, mas para os próximos passos. E o que a gente conseguir avançar de entendimento esse ano vai ser importante para balizar, inclusive, o ano que vem. Porque a gente sabe que uma coisa é você sofrer um ano, outra 2, outra 3, outra 4. Do ponto de vista institucional também isso significa o enfraquecimento das instituições, né? Olha, aqui para a Luanda, me lembro que daqui a pouco eles não têm mais professores se não for feito nenhum concurso, né? Se não for feita nenhuma reposição das vacâncias. É uma instituição tão frágil que a gente olha e pensa, então, o caminho que a gente está trilhando é um caminho que a gente sabe que é absolutamente insuficiente ainda nesse primeiro ano, mas que vai balizar um entendimento que vai ser importante para o próximo, e aí a gente espera, construindo bases para o Rio de Janeiro sair da crise, ou se prolongando essa crise, que as universidades não sejam mais tão maltratadas quanto foram, né? Registro a minha alegria, por exemplo, de ter visto que depois de uma queda aí de quase 40%, se eu não me engano, no número de alunos inscritos no vestibular das estaduais, né, mas especialmente da UERJ, a gente vê que esse ano retomou, né? Acho que é um sentido que está para além do Estado, né, que chega à população, de que, apesar dos problemas, se está voltando a respirar, né? A gente quer mais que respiração, né? A gente quer uma universidade que funcione plenamente, né? Que transpire, né? Não só respire, né? Transpire vigor, transpire capacidade de funcionamento, de atender às suas funções sociais, tão importantes, especialmente nesse momento que a gente enfrenta. Mas é isso, acho que vamos tentar avançar nesse acordo, para ele, inclusive, nos ajudar a balizar o entendimento já
para o próximo ano e até a gente conseguir vencer esse calendário, digamos assim, essa travessia do deserto prolongada que o cronograma dessa PEC ainda nos impôs ter que enfrentar. Obrigado, deputado Serafim. Deputado Anderson Nogueira. Senhor presidente, até estendendo um pouco a fala do Rodrigo, solicitar, mesmo não sendo membro dessa comissão, né, uma extensão daquilo que foi a reunião na FAETERG de Petrópolis, da preocupação do concurso público também das FAETERGs, né, a questão dos temporários e do concurso público, se Vossa Excelência pudesse Não, nessa mesma audiência reunião solicitada pelo Rodrigo, vamos tratar de todo o ensino superior. Seria possível, então, Sim, trazer claro, isso claro, para essa sem reunião. problema. Então, perfeito, a gente já vai estar passando lá e Vossa Excelência também tem uma ligação muito forte com a FAETERG, Petrópolis e as demais FAETERGs. Aqui, a gente nunca navegou num oceano de ilusões, né? Isso tem que ficar claro. Quando a gente tratou dessa questão, isso é uma questão desde a década de 90, mas quando houve as grandes mobilizações para a questão dos duodécimos, sempre se disse, o duodécimo não é a solução. Talvez um primeiro passo, mas não é uma solução. O duodécimo é algo longínquo, algo que, inclusive, foi dentro da fragilidade do governo, porque o governo nunca quis que as universidades tivessem autonomia. Isso tem que ficar claro para a gente também não ficar muito esmorecido e achar que tudo muito triste, tudo muito de se lamentar, né? O governo nunca quis, tanto é que é uma luta desde a década de 90, não é só esse governo que está aí, os anteriores também nunca quiseram. E aí, no momento de grande fragilidade do governo, houve-se a possibilidade, então, de pautar, que era o mais complexo, porque pautar da matéria, esta casa a gente conhece bem, a base governista não vai contra aquilo que é um clamor da sociedade. E aí tiveram que aceitar, e dentro daquilo que era possível, e de uma lógica de contas e da crise do Estado, se fez de maneira parcelada, 25, 50 e 100. Óbvio que no mundo ideal, nós queríamos que fosse 100. No mundo ideal também, eu gostaria que nós estivéssemos lá, batalhando para que o custeio fosse plenamente contemplado. Por isso que eu acho que o encaminhamento, não vou dizer que é o melhor, mas é o que é o possível. Porque é nada ou é alguma coisa. Hoje não temos nada. Então a gente tem que batalhar pelo menos para alguma coisa. É óbvio que a batalha tem que ser, sabe, Alfredo, por tudo. É o que a gente quer, é o que a gente sonha. Tenho certeza que todos aqui que aqui estão e outros que não estão aqui, que consideram essa batalha importante, também querem tudo. Mas, diante desse governo, diante de um quadro de crise profunda que não tem prazo para terminar. Porque quem faz um mínimo de análise das contas do Estado sabe que não tem prazo para terminar. Nós temos aí, pelo menos, no mínimo, 5 anos de muita dificuldade. Então, essa resistência que quer virar independência, ainda é resistência. O dia que vai virar independência, eu torço muito para que 2020 contém 100%, mas acho muito difícil ainda que seja a totalidade da independência. Então, nesse sentido, senhor presidente, acho muito louvável esse encaminhamento. Eu acho que a batalha é, sim, política, né? Eu acho que esta casa, eu entendo que o doutor Julianelli está falando, sabe, doutor Julianelli, mas acho que essa casa e esta comissão, mais do que a casa, a comissão, ela deve exercer esse papel de intermediário. O legislativo deve ser, sim, um intermediário dessas discussões, tem que cumprir esse papel, mas deixando tudo muito às claras, como está aqui, tudo muito às claras, de que estamos tentando e vai se buscar o possível. No mais, senhor presidente, eu fico muito feliz com o vestibular da UERJ, e acredito que a UENF e a UESO não será diferente, e eu sempre disse isso em discussões internas, né? A gente tem que ser muito sábio nessa guerra que a gente vive de desmonte das universidades públicas e do ensino público como um todo, e não é diferente do ensino superior. A gente tem que ter muito cuidado, porque o que aqueles que não gostam e que querem sucatear o ensino universitário, o que eles mais querem é que menos pessoas procurem a UERJ. Menos pessoas, eles querem isso. Porque lá na frente vão dizer, está vendo? Estou falando, não precisa investir tanto, olha só tem 40% de interesse, olha só, está vendo? É isso que eles querem. Então, eu sempre discuti isso internamente, da importância de nós querermos mais e mais alunos, de nós queremos que os vestibulares sejam muito disputados, justamente para provar para eles que, olha, a sociedade abraça a UENF, a UESO e a UERJ, e a sociedade sabe que a única forma do Estado sair da crise, não só da crise financeira, também da crise de segurança, é através de uma educação pública, não vou dizer gratuita porque não é gratuita, e aprendi isso muito na UERJ, não é gratuita, né, uma educação pública de qualidade e que possa ser, acima de tudo, estar a serviço
do crescimento, do desenvolvimento econômico que gera o desenvolvimento social. Obrigado, senhor Obrigado, presidente. Anderson. Olha, então, cumprimos aqui o primeiro objetivo da reunião, que era acompanhar, né, o trabalho do grupo de trabalho aí, constituído, ampliado, com as contas agora sendo abertas. Fica o nosso compromisso de, até a quarta da semana que vem, viabilizarmos esse encontro dos deputados da comissão com os 3 secretários que eu aqui enunciei. E vamos manter os senhores informados. Tá? Eu quero convidar os senhores deputados. Semana que vem nós temos Lei de Responsabilidade Educacional, com presença do secretário de Estado de Educação. Tá? E na quinta, 21, nós estamos fazendo uma audiência extraordinária no auditório do 5º andar, com a presença do Dr. César Caligari, do Conselho Nacional de Educação, que é o coordenador do grupo de reforma do ensino médio e da Base Nacional Comum. Essa nossa audiência é junto com o Conselho Estadual de Educação. Tá? Vai ser na próxima quinta, 9 horas da manhã, no auditório. Nós vamos mandar convite para todas as instituições que têm convivido conosco aqui no debate da educação, universidades, sindicatos, enfim, para que a gente possa ter aqui pelo menos um relato do professor César sobre o que está acontecendo nesse debate dentro do Conselho Nacional. Torno a falar, quinta que vem, 9 horas da manhã, no auditório, uma reunião conjunta nossa do Conselho, com o Conselho Estadual de Educação, ampliada para as representações que debatem a educação aqui conosco. Agradeço a presença de todos e mantemos os senhores informados. Muito obrigado, boa tarde.